Capítulo 8. Entrando na tentação. Tendo visto o significado da tentação, examinemos agora o que significa, abre aspas, entrar em tentação, fecha aspas, Marcos 14, 38. Primeiro, olhemos para as três coisas com as quais isso é frequentemente confundido. Examinaremos então as circunstâncias que o determinam. O que não é entrar em tentação? Primeiro, entrar em tentação não é meramente enfrentá-la. É impossível para nós estar tão livres da tentação que nunca a experimentemos. Enquanto Satanás tiver seu poder e enquanto o mundo e a sua cobiça existirem ao nosso redor, passaremos pela tentação. Alguém já disse, abre aspas, Cristo tornou-se como um de nós para que pudesse ser tentado, e nós somos tentados para que possamos nos tornar como Cristo, fecha aspas. A tentação permanece uma realidade abrangente em toda a nossa batalha espiritual. Abre aspas, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, fecha aspas, disse Cristo, em Lucas 22, 28. Uma vez que não temos a promessa de que não experimentaremos a tentação, não devemos orar para sermos totalmente libertos dela, mas pedirmos, abre aspas, não nos deixes cair em tentação, fecha aspas, Mateus 6,13. Isso significa dizer que devemos orar pela possibilidade de não entrarmos em tentação. Podemos encontrá-la sem entrar nela. Segundo, entrar em tentação se refere a mais que a obra comum de Satanás e à nossa própria cobiça. Ambas nos tentam o tempo todo. Entrar em tentação, no entanto, vai além da experiência diária dos santos. Sugere algo que leva especificamente à sedução do pecado, quer pela atração, quer pelo medo. Terceiro, isso não implica ser vencido por uma tentação. Não significa que cometamos um pecado ou mal específico que nos tenta ou que negligenciemos as tarefas que sabemos que devemos cumprir. Um homem pode entrar em tentação e ainda assim não cair nela, pois Deus supriu um caminho de escape. Quando a tentação controla um homem, Deus domina Satanás e torna o homem mais que vencedor, mesmo tendo ele entrado em tentação. Abre aspas. Cair em tentação, fecha aspas, conforme o apóstolo descreve em 1 Timóteo 6,9, sugere um homem caindo em um poço. Ele ainda não foi morto, mas está capturado. Não tem a liberdade ou o conhecimento de que necessita para buscar a liberdade. Em 1 Coríntios 10:13, ele diz, abre aspas, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, fecha aspas. Isso quer dizer que as tentações não o controlam a ponto de não restar nenhuma saída. O apóstolo Pedro nos assegura que, abre aspas, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, fecha aspas, 2 Pedro 2:9. Quando estamos cercados, o Senhor sabe como nos resgatar. Assim, quando sofremos os ataques da tentação, entramos nela. Enquanto a tentação estiver apenas batendo do lado de fora da porta, permaneceremos livres. Mas quando ela entra e dialoga com o coração, argumenta com a mente e seduz e atrai as afeições, quer por um período curto, quer por um período longo, quer a alma esteja consciente disso, quer não, nós então entramos em tentação. As circunstâncias para se entrar em tentação. Entrar em tentação requer algumas circunstâncias. Primeiro, que Satanás se torne mais determinado que o normal. Ele tira vantagem de medos, atrações, perseguições e seduções existentes em nós ou em outras pessoas, e também usa diferentes formas de corrupção, cobiça, medo, tribulação e sucesso para criar formas específicas de tentação. Segundo, o coração, embora não tão envolvido que não dispute ou argumente em sua própria defesa, é incapaz de escapar da armadilha da tentação. Ele não consegue remover o veneno nele injetado. A alma quase sempre é apanhada de surpresa e envolvida de tal modo que a tentação não é facilmente evitada. Embora, como o apóstolo Paulo, ela clame e implore ao Senhor 3 vezes para que a prova lhe seja retirada, o assédio continua, em 2 Coríntios 12, 8, 9. Normalmente, esse assédio ocorre em uma de 2 situações. A primeira surge quando Deus, por propósitos que só Ele conhece, permite que Satanás tire vantagem de um homem. Deus permitiu que Satanás testasse Jó e Pedro dessa maneira.
A segunda surge quando a cobiça e a fraqueza de um homem são expostas a objetos e ocasiões provocadores. Dependendo da condição específica de vida que está vivendo, ele entrará em tentação. Para Davi, isso ocorreu quando ele ficou em casa em tempos de guerra. Um tempo assim é chamado de, abre aspas, a hora da provação, fecha aspas. Apocalipse 3:10. É o período quando a tentação atinge o seu clímax. Na verdade, toda grande e opressiva tentação tem a sua hora ou período quando se torna mais ativa, operante e frequente. Pode levar um longo tempo para vir, mas vem na hora certa. É por isso que a tentação, que possui pouco ou nenhum poder sobre um homem em circunstâncias normais, repentinamente toma proporções incontroláveis. Isso ocorre porque ela agora assumiu novos poderes e eficiência, ou porque a pessoa se enfraqueceu antes de encará-la. Davi, em sua juventude, provavelmente teria sido tentado a cometer adultério ou assassinato, mas a hora da tentação não havia alcançado seu pleno poder para vencê-lo, e ele escapou. Quando, no entanto, ela voltou com força total, como no momento em que ele viu Batseba, Davi foi apanhado. A primeira lição a aprender é essa: esteja preparado para o tempo quando a tentação se tornar forte. Para aprender essa lição, precisamos descobrir como a tentação alcança a sua hora. Isso ocorre de várias maneiras. Primeiro, por meio de apelos repetidos por um longo período, de modo que a mente fique acostumada ao pensamento mau. Num primeiro momento, a tentação pode chocar a alma com a sua aparência aterrorizante. A alma clama: será que sou um cão por me sentir assim? A menos que essa repulsa se aprofunde diariamente, a alma aos poucos vai se acostumando com a familiaridade da tentação e finalmente se pergunta: isso é só um pecadinho, não é mesmo? A tentação apanha a alma desprevenida e atinge o seu clímax. A cobiça então seduz e aprisiona a alma. Como Tiago 1,15 descreve, o pecado é concebido. Segundo, quando o pecado prevalece sobre as outras pessoas e a alma não reage com repulsa ou repúdio, a tentação então leva vantagem sobre nós. É crucial que aprendamos com a queda de outros, para que estejamos preparados. Quando o pecado prevalece na vida de outros, sua hora também pode chegar para nós. Lemos em 2 Timóteo 2, 17 e 18, que a queda de Himeneu e Fileto acabou pervertendo a fé a alguns. Terceiro, o pecado às vezes se associa a outras considerações que não são por si mesmas más. A tentação dos Gálatas para que abandonassem a pureza do Evangelho tirou vantagem de seu desejo natural de escapar da perseguição e desfrutar do consenso entre os judeus. Ao desejar coisas boas, eles inadvertidamente deram vida à tentação. Se a tentação usa esses caminhos para alcançar a sua hora, devemos perguntar: como saber quando a tentação atinge o seu pico? Há duas maneiras de discernirmos isso. A primeira é por meio da urgência incansável da tentação. Quando é hora da batalha, a tentação não dá descanso à alma. Satanás percebe a sua vantagem, agrega as forças de que pode dispor e sabe o momento em que deve vencer ou perder. Se Satanás não agarra esse tempo oportuno, ele perde a sua chance. Quando éramos inimigos de Cristo, Satanás fez com que as trevas reinassem. Veja Lucas 22:53. Quando a tentação descobre milhares de escuridões e pressiona as portas da mente ou bate do lado de fora, por meio da solicitação, da obtenção de vantagem, do aproveitamento das oportunidades, que a alma possa reconhecer que a hora de sua provação chegou. É tempo de ouvir, abre aspas, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, fecha aspas. Veja Êxodo 14:13. A segunda maneira de sabermos que a hora chegou é por meio da união de temores e atrações. Quando ambos vêm juntos, sabemos que a hora da tentação é chegada. Isso foi verdade no caso de Davi, com o assassinato de Urias. Por um lado, ele temeu a vingança de Urias contra Batseba, e possivelmente contra ele mesmo, bem como a exposição do pecado. Por outro, permaneceu atraído por seu presente envolvimento com Batseba, a quem havia cobiçado. O pecado, às vezes, enreda os homens por meio do amor que dedicam a ele. Eles, por sua vez, continuam pecando porque temem o que pode acontecer se pararem.
Quando essas duas forças se unem, algumas vezes nos seduzindo, outras assustando, então as suas razões em conjunto tornam confusas as nossas mentes. O pecado nos envolve e a hora da tentação chega. Isso, então, é o que significa entrar em tentação. Essa é também a hora de sua chegada.